Olá, vamos lá? Vamos corrigir esses exercícios de artigo e numeral. Começa lá na página 208, tá? Seção Língua e Linguagens. Então, a gente tem no número 1 uma notícia que trata da erradicação do trabalho infantil. Lançada campanha para erradicação do trabalho infantil. Campanha é realizada pelo FET, SC Santa Catarina e pelo MPT. O Fórum Erradicação do Trabalho Infantil e Proteção do Adolescente no Trabalho em Santa Catarina, juntamente com o Ministério Público do Trabalho e demais entidades parceiras, coloca nas ruas uma campanha contra o trabalho infantil na temporada de verão, nas principais praias do litoral catarinense. A campanha é composta por busdor, leques e adesivos. A Prefeitura da capital, por meio da Secretaria de Transportes e Urbanismo, cedeu os espaços, a que tem direito no contrato, junto à empresa, publicar em 30 ônibus do transporte coletivo da Grande Florianópolis. Outros 10.000 adesivos e 10.000 leques estão sendo distribuídos em cidades do litoral catarinense, como Balneário Camboriú, Itapema e Palhoça, Pinheira e Guarda do Embaú. Colabore como puder, tá? Então, temos aqui a referência, Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil, lançar a campanha, disponível, e site, mês, data, tá? Para acesso. Quais palavras aparecem antes de campanha? Então, a gente tem o substantivo campanha em negrito 2 vezes no texto, né? Então, antes do substantivo campanha, na primeira ocorrência, né, a primeira vez que ele aparece, temos um artigo, temos a palavra uma. Vamos seguir fielmente aqui o enunciado. Que palavras? Na primeira vez, né, no primeiro parágrafo, uma, antes de campanha. No segundo parágrafo, logo no início dele, a, antes da palavra campanha. Então, uma e a. Por que? Letra B. No início do texto, o autor antepôs, antepor é colocar antes, tá? Essa palavra ao substantivo campanha. Isso na primeira vez, né? No início do texto. Uma é artigo indefinido, né? Indefinido, feminino, singular. A gente sabe que a ideia, né, que o artigo indefinido passa é justo de indefinição, de indeterminação. Por se tratar da primeira vez em que a palavra campanha é mencionada e o leitor não conhecê-la, não saber do que se trata, de que campanha se trata, né, foi muito adequado usar uma, que é um artigo indefinido, né? Então, justo por quê? Por não conhecermos a campanha, não sabermos do que se trata ainda, tá bom? Então, por isso ele usa adequadamente, acertadamente o artigo indefinido. Letra C. Por que o segundo uso da palavra campanha aparece após a palavra a? Porque nesse momento do texto o leitor já tomou conhecimento de que campanha se trata. Então, usou-se, novamente acertado, né, o uso adequado, o artigo definido a, porque agora já sabemos de que campanha se trata. Tá ok? Muito bem. Retângulo amarelo. Definições. Artigo é a palavra colocada antes do substantivo para que ele seja definido, determinado, ou indefinido, indeterminado. O artigo é uma das classes gramaticais que funciona como determinante do substantivo. Já vimos em outros vídeos que os determinantes são aquelas classes que pertencem ao grupo nominal, que se relacionam com o substantivo, o nosso quadradinho, o artigo, o pronome, o adjetivo e o numeral, tá? Então, são todas essas classes chamadas de determinantes do substantivo.
E concorda com ele, concorda com quem? Com o substantivo em gênero, masculino e feminino, e número singular plural, tá bom? Só para lembrar, que a gente já falou sobre isso. Número 2, ainda na 208. Circule o artigo adequado de acordo com o substantivo dado, tá? Então, aí é uma questão só de concordância, tá bom? Eu digo a escritor ou o escritor? O escritor. Então, escritor é uma palavra masculina, tá no singular, o artigo que eu uso, masculino singular. O. Então, é só para você circular o correto, tá ok? Uma laranja ou umas laranjas? Mais, tá bom? Plural, feminino. Então, eu vou acompanhar exatamente o substantivo, né? Umas laranjas. As lições ou os lições? As lições. Letra D. Um fatia ou uma fatia? Uma fatia. Uns folhetos ou uns folhetos? Uns folhetos. A ministra ou os ministra? A ministra. Muito bem. Passei lá para 209. No número 3, na 209, classifiquem definidos e indefinidos os artigos em destaque. Então, é somente essa classificação que eu vou usar. É definido ou é indefinido, tá? Uma caixa foi deixada na portaria pelo carteiro. Uma, indefinido, tá? Não tem necessidade de dizer que é feminino, plural, tá? Só se é definido ou indefinido. Os cavalos fugiram do celeiro. Definido. Uns amigos meus virão em casa no sábado à noite. Indefinido. Nem sempre as crianças podem brincar no parque. Definido. É sempre bom levar umas frutas para o piquenique. Indefinido. Sim? No caderno, reproduza o quadro a seguir, preenchendo corretamente os artigos conforme sua classificação. Se você não quiser, nem precisa ir lá no caderno. Pode colocar aqui mesmo dentro do quadradinho, tá? Porque há espaço. Então, eu vou aqui organizar aqui quem é definido, quem é indefinido, no plural, no singular, tá bom? Então, vamos lá. Então, vamos obedecer aqui. Lá na primeira coluna, né, na vertical, eu tenho definido ou indefinido. E aí, na horizontal, tem o singular, plural, singular, plural. Primeiro para o masculino, depois para o feminino, tá? Então, eu quero definido, masculino, singular. O. Definido, masculino, plural. Os. Na mesma linha, tá? Definido, feminino, singular. A. Definido, feminino, plural, as. Lá na segunda linha, já no indefinido. Indefinido. Indefinido, masculino e singular. Indefinido, masculino e plural. Uns. Indefinido, feminino, singular. Uma. Indefinido, feminino, plural, umas, tá? E aí você completou aí o quadrinho. Muito bem. 5. Em geral, o artigo é imediatamente anteposto, que é colocado antes, anteposto ao substantivo. Entretanto, pode estar distanciado dele. Pode haver construções, né, na frase onde ele não esteja exatamente anteposto, né, colocado antes. Então, vamos perceber isso aí. Indique a alternativa em que isso ocorre e identifique cada um deles, artigo e substantivo. Vamos lá. Da alternativa que a gente encontrar, né? Então, eu tenho aqui, ó, na letra A. Sempre que podem, as crianças passeiam pelo parque. O único artigo que eu encontro na frase é o as, e ele está anteposto ao substantivo crianças. Não é essa. Os alunos gostam de jogar futebol no intervalo.
Os é o artigo que eu tenho na frase e ele está anteposto ao substantivo alunos. Não é esse. Não é essa, né? A alternativa. Eu quero uma alternativa, eu estou buscando uma onde o artigo não esteja anteposto, né? Esteja exatamente antes do substantivo. C. A casa dos meus avós é perto da minha. Eu tenho o artigo a antes do substantivo casa. É o artigo que eu tenho na frase, então também não é. Então, vamos ver, só pode ser essa D. Vamos ver isso? O aluno, aí eu tenho um artigo o antes do aluno, então até aqui nada, né? O aluno entregou outro artigo. Excelente e criativo. Aqui eu não tenho substantivos, eu tenho 2 adjetivos. Projeto ao professor. Então esse se refere a projeto, um projeto, só que os adjetivos apareceram antes do substantivo. Então, aqui sim eu tenho um artigo longe do substantivo projeto, né? Então, a alternativa D é aquela que a gente está buscando, tá? E para atender o enunciado, ele pede para a gente identificar artigo e o substantivo, né? Que se encontra distante. Então, vamos lá. É o artigo, projeto é o substantivo, tá bom? Muito bem. Excelente e criativo são adjetivos que qualificam o projeto. Tá? Poderia ter sido estruturado diferente. Um projeto excelente e criativo. Aí o artigo estaria anteposto ao substantivo projeto, tá? Então foi uma construção diferente aqui. Muito bem, letra D. Número 6. Leia o poema Hibisco. Há flores que se comem como se fossem frutas, numa comunhão entre os olhos, a boca, o jardim. Hibiscos coloridos, caprichosos, derramam no prato a sua beleza. Passageira como um relâmpago, e ao morder um hibisco, nos transformamos em poesia. Rosiana Murray, nossa conhecida, já tivemos textos, né, dessa autora aqui. Tá bom? Referência aqui embaixo. E vamos ao exercício. Letra A. Circule os artigos do poema e os substantivos que eles acompanham, tá? Então, vamos lá. Vamos marcar artigos e substantivos lá no poema mesmo, tá? Então, vamos lá. Há flores que se comem, como se fossem frutas, numa comunhão entre os olhos, artigo os, substantivo olhos, a boca, artigo a, substantivo boca, o jardim, artigo o, substantivo jardim. Hibiscos coloridos, caprichosos, derramam no prato. Olha só, o no é uma contração entre a preposição em e o artigo o. Em o, no. Então, a gente vai sublinhar, tá? É contração, mas o valor, tá? Vamos lá no o, vamos sublinhar, vamos pegar ele, tá? No prato, a, aí tem o pronome sua, né? O possessivo sua, que aí é pronome não. Então, a gente só vai sublinhar no prato, o a e beleza, que é o substantivo, tá? Passageira como um relâmpago, artigo indefinido substantivo relâmpago. E ao morder um hibisco, artigo substantivo hibisco. Nos transformamos em poesia. É uma flor, tá? O hibisco, uma flor comestível. Então, temos aí devidamente identificado artigos e substantivos. Letra B. Passe os artigos e os substantivos que você circulou para o singular ou plural. Vamos trocar o número, tá? Se está no singular, a gente vai jogar para o plural e fazer a devida concordância, tá? De acordo com a forma como eles aparecem no poema. Então, vai ficar os olhos, a gente vai trocar o número, vai ficar o olho. A boca, as bocas. O jardim, os jardins. No prato, nos pratos. A sua beleza, as suas belezas.
um relâmpago, uns relâmpagos, um hibisco, uns hibiscos, tá bom? Então, só trocamos aí o número, estava no singular, passando para o plural e vice-versa, fazendo a devida concordância. Troquei de página, estou lá na 210, né? Numeral. Releia esse trecho do anúncio da página 204. Então, a gente vai reler um trecho lá do anúncio. Mais de 3 milhões de crianças e jovens entre 5 e 17 anos trabalham no Brasil. A maioria em formas degradantes de trabalho, tá? Letra A. Escrever por extenso, né? Vamos lembrar disso. Os algarismos que aparecem nesse trecho. Então, eu tenho 3 milhões. Então, vamos lá só no 3, né? Escreve por extenso. O numeral 5 e 17, tá? São os numerais que aparecem nesse trecho. B. O trecho 3 milhões indica a posição que o Brasil ocupa em relação ao trabalho infantil no mundo ou a quantidade determinada de crianças e jovens entre 5 e 17 anos que trabalham no Brasil. Essa segunda, tá? Se você voltar lá direitinho, se tiver dificuldade de identificar aqui no texto, volta lá no anúncio que você vai identificar melhor, tá bom? Então, fica na segunda bolinha aqui, a resposta. Retângulo. Numeral é a palavra que indica quantidade, ordem, multiplicação, fração. Eles são classificados como cardinais, ordinais, fracionários, multiplicativos. E ainda na vídeo anterior eu falei dos numerais coletivos, aqueles que indicam a ideia de grupo, né? Dei exemplo de semestre, conjunto de 6 meses, de década, de 10 anos, tá? Eu fui um pouquinho além, tá? O livro não traz, mas eu trouxe para vocês. Muito bem, vamos aqui, número 2. Leia esses títulos de notícias. Acre é o primeiro estado a promover encontros sobre trabalho infantil. 1/4 da população trabalha em casa, indica estudo do IBGE. Número de crianças gripadas é quase o dobro do ano passado. E 5 projetos urbanos que transformaram suas cidades. O que ele quer? Na letra A, identifique os numerais de cada um dos títulos e classifique-os. Muito bem. Vamos lá no primeiro retângulo. Acre é o primeiro, numeral primeiro, a promover encontros sobre trabalho infantil. Primeiro é um numeral ordinal, tá? Tem que classificar além de identificar. No segundo logo abaixo, tá? No abaixo do Acre, 1/4 da população trabalha em casa, indica estudo do IBGE. 1/4, né? 3/5, enfim, 1/2, numeral fracionário, tá bom? Indicam parte de um todo. Agora, lá em cima, número de crianças gripadas é quase o dobro do ano passado. Dobro, numeral multiplicativo. E, por último, 5 projetos urbanos que transformaram suas cidades. 1, 2, 3, 4, 5, numeral cardinal, tá? Muito bem. B. Explique cada uma das maneiras de quantificar cada numeral. Então, primeiro, ele quer que você explique, né? Exatamente a função, né, de cada um. Então, vamos lá. Primeiro, que é o ordinal, indica posição, tá? Primeiro, indica posição. Depois a gente achou... deixa eu ver qual o numeral que a gente achou logo depois. Dobro. Por quantas vezes foi multiplicado, né? Aquele valor, né? Essa é a ideia que transmite o numeral multiplicativo, né? Por quantas vezes a coisa foi multiplicada.
Depois a gente achou 1/4, né? 1/4, um numeral fracionário, indica parte de um todo. E por último, um numeral 5, né? Que é a quantidade, indica a quantidade exata, né? Que no caso aqui é a quantidade de projetos. Bom, enfim, são as ideias transmitidas por esses numerais, essa classe, né? Essas subclasses. Muito bem. C. Substitua os numerais presentes nos títulos, mantendo a classificação e o sentido do texto. Então, dentro dessa mesma classe, subclasse, a gente vai substituir por uma outra. Por exemplo, a gente pode dizer que o Acre é o terceiro estado, né? Que 1/4 da população trabalha em casa, a gente pode dizer 1/5. E dentro dessa subclasse, você vai encontrar um outro numeral para substituir se houver necessidade de alguma alteração aqui na concordância, tá? É quase o dobro, é quase o triplo, é quase o quádruplo, né? Dentro da mesma classificação de multiplicativo, você faz 5 projetos, 4 projetos, 2 projetos, tá bom? Só isso mesmo. Muito bem. Leia este poema. Brincar na rua. Tarde? O dia dura menos que um dia? O corpo ainda não parou de brincar e já estão chamando da janela? É tarde. Ouço sempre este som. É tarde, tarde. A noite chega de manhã? Só existe a noite e seu sereno? O mundo não é mais depois das 5? É tarde. A sombra me proíbe. Amanhã, mesma coisa. Sempre tarde antes de ser tarde. Tem uma referência aqui, nosso Carlos Drummond de Andrade. Qual é o efeito da repetição da palavra tarde no poema? O que você acha que o eu lírico, né, a voz do poema, quem fala no poema chama-se eu lírico, o que ele quis expressar com esta repetição da palavra tarde? O que vocês acham? Estaria ele insatisfeito, né? Indignado, né? Por sempre ser interrompido, né? Na sua brincadeira, na sua alegria lá, né? Com os amigos, o corpo ainda nem tinha parado de brincar e sempre a mesma coisa, é tarde, aquela coisa dos pais, né? Vai pra dentro, vai anoitecer, tá? Então, mostra a insatisfação de não poder brincar por mais tempo, a indignação, a insatisfação. Ele reforça isso, tá? Com essa repetição. A palavra no verso a seguir é um artigo ou é um numeral? Verso a seguir. Justifique sua resposta. Muito bem. O dia dura menos que um dia. O dia dura menos que um dia, tá? Lembra daquele truquezinho que eu falei? Que quando a gente não conseguir identificar a classe gramatical do é artigo, é numeral. Aí tem uma dicasinha aí que é substituir pelo numeral 2 para ver se, né? Então, é isso aí. É numeral, porque pode substituir por 2, porque indica a quantidade exata. É um numeral cardinal, né? Que indica a quantidade exata. E a gente percebe, né? Que é quantitativo. Se eu colocar o 2 aqui, tem sentido, tá? Beijo. A gente vai ficar com um trabalhinho de casa para a próxima quinta, que é... Eu não estou seguindo a ordem do livro, tá? Por isso que é muito importante anotar as páginas, tá bom? Eu tô indo e voltando aqui. Então, a gente vai ficar com a 196 até 199, 196 a 199.
tá bom? Para casa. Beijo, bom final de semana.